Alô, som. Tá beleza, Vitor? Alô, som. Alô. Não, manda ela. Oi, 2, 3, 2, e. Oi, 2, 3. Alô, som. E. Alô, som. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Diálogos de Calçada para você. Hoje temos a presença do nosso amigo historiador Adailton Andrade, que está aqui conosco, né? Nós tentamos fazer ontem uma live via internet, né? Quer dizer, via uma live online, né? Vamos dizer assim, um lá, outro cá, mas não deu certo. Mas hoje estamos aqui no nosso estilo, como nós sempre fazemos aqui, presencial com o nosso amigo sancristovense, historiador Adailton Andrade, que vai participar hoje, vai trazer grandes novidades que podem mudar São Cristóvão, trazer mais uma vez mais roteiros turísticos, mais atrações turísticas para a cidade, de visitação. Então hoje nós estamos aqui com essa ilustre presença que vai trazer fatos reveladores, como por exemplo o túmulo de um cavaleiro templário em São Cristóvão. E nós vamos ver que a ligação não é tão incomum assim como a gente pensa, né? De Portugal com os templários. E tudo isso vai ser dito aqui pelo nosso historiador, músico e de São Cristóvão, Adailton Andrade. Adailton, boa tarde. Oi, boa tarde, Fábio. É um prazer muito grande. Eu sempre tenho acompanhado as gravações, a apresentação de vocês e sempre trazendo novidades aí, justamente as pessoas, filhos de São Cristóvão, né? É interessante o que você citou agora aí. São Cristóvão é um município que, por si só, é um museu ao céu aberto, mas há uma inquietação, a gente que é do campo da história, uma inquietação no sentido que quando a gente recebe um turista, um visitante que é do campo da história, esse turista, não que ele venha a ser um positivista, que ele queira pegar em documentos e ver documentos, mas toda a história de São Cristóvão hoje, a gente sente muito, principalmente nós historiadores, que está uma história contada, uma história mais na oralidade. Se você quiser tudo que é contado sobre as igrejas, sobre até a própria história da praça, que é patrimônio da humanidade, e se o turista quiser ver um documento, essa chancela, patrimônio da humanidade, onde é que eu posso encontrar esse documento, folhear aqui? Está no museu? Está na biblioteca? Está em algum canto? E há uma carência muito grande justamente da documentação. São Cristóvão já foi muito pesquisado. Hoje eu tenho uma grande referência para a pesquisa da cidade, que é o Sarafim Santiago, pelo Anuário São Cristóvense.
e como também o grande dicionário do Armínio Guaraná, outro são cristóvalense também, de grande nome. O Armínio Guaraná, ele é o que fez o dicionário das grandes personalidades de Sergipe, né? Isso, Guaraná. isso. O Serafim Santiago, ele se voltou mais para a questão das festas típicas de São Cristóvão, a festa de Paço, né? Muita gente acha referência, né? Fala muito sobre São Cristóvão, o Serafim Santiago. O Serafim, ele já disse que é um anuário, ali foi feito, que ele queria deixar para os filhos aí os registros do que acontecia de janeiro a dezembro na sua cidade, e ele fez uma narrativa, não só os eventos religiosos, quanto os eventos culturais da cidade, né? Festivos e culturais da cidade. Então, o que nos deixa a gente assim animado quando chega para São Cristóvão, e que a história ela é infinita, né? A gente pensa que já viu de tudo, já estudou de tudo, já pesquisou de tudo. É uma cidade que um museu, como eu disse, museu a céu aberto, onde você olha para São Cristóvão, você tem um enigma para ser decifrado. A arquitetura de São Cristóvão toda cheia de símbolos gnósticos, quando não é símbolo voltado para a maçonaria, é símbolo voltado para a cultura afro, para o candomblé, símbolos que retratam uma cultura de um povo diferente aí. Então é uma cidade que merece ter um olhar diferenciado para isso. Então o que nos deixa a gente incomodado é do início a história que foi contada na oralidade, mas quando a gente quer saber de um documento, quer ver um documento para comprovar isso, você não encontra, né? Então é interessante que faz a gente nos questionar da veracidade dessa história. Eu sei que não existe verdade em história, a história é uma ciência que tenta aproximar um fato mais próximo de uma verdade, mas não existe verdade absoluta dentro do campo da história. E é interessante quando você vê as pinturas em tetos de algumas igrejas, de José Teófilo de Jesus, mas toda a narrativa que você encontra de José Teófilo de Jesus é dizer, isso remete a José Teófilo de Jesus. Poxa, está na hora da gente desvendar esses mistérios. Tem muita gente na Bahia, biógrafos, estudiosos de José Teófilo de Jesus, que podem muito bem se fazer estudos e comprovar se aquilo ali é mesmo uma obra dele ou não. Mas para a gente ficar o tempo todo vendendo para o turista, isso remete a ele. Principalmente aquela obra muito linda que é Isabel, quando visita Maria lá na igreja de Santa Isabel, que é no orfanato. É muito interessante aquela obra. A pintura da capela do Museu do Arte Sacra também. A do Senhor dos Passos. Então, lembra muito José Teófilo de Jesus como o mestre Ataíde de Minas Gerais. Então, isso é de uns pontos para ser abordado, para trazer se realmente é de José Teófilo de Jesus. E São Cristóvão traz toda essa gama de coisas para ser descoberta, para ser estudada. A cidade que todo mundo sabe que ela foi construída em 2 níveis, né? A primeira é São Cristóvão, que ela foi fundada, essa de Cristóvão de Barros, lá em Aracaju, onde o Morro do Urubu, perto do aeroporto, olha que foi a primeira São Cristóvão, não é essa nossa aqui. A gente tem outro mistério mais na frente, que segundo alguns pesquisadores e alguns depoimentos de pessoas de época, que essa conotação de chamar a 4ª cidade mais antiga do país, isso se deu voltado ao nosso saudoso Manuel Ferreira, mas a gente precisa encontrar esse documento que Manuel Ferreira questionou na época a Diretoria de Cultura, que não tinha ministério ainda, para saber, nessas categorias da cidade mais antiga do país, em que lugar estava São Cristóvão. E ele recebeu essa resposta quando ele estava diretor do museu, que São Cristóvão justamente é a 4ª cidade mais antiga do país. Então precisamos desse documento. Precisamos ter essa documentação, que tudo que se remete a São Cristóvão, para que também seja um polo, um campo de pesquisa. A pessoa vem aqui, visita as igrejas, mas vai pesquisar nos arquivos de Aracaju, porque aqui você não encontra nada de documentação. Essa realidade a gente pensa em mudar, em trazer realmente São Cristóvão tem essa documentação. Né? É interessante a história da música em Sergipe, né?
Nós tivemos o Frei Santa Cecília, que é o autor do hino de Sergipe, mas Francisco Avelino, Ceciliano Avelino, os grandes nomes dos mestres sacros, das capelas sacras, que essa história precisa ser remexida, ter trazido à tona essa história aí. Então a história da música antiga, uma cidade que está completando agora 431 anos aí de fundação, então tem muito a ser revelado na sua arquitetura. Adailton, é interessante você falar isso, que a gente teve bem recentemente pesquisas, né, sobre a cidade como patrimônio da humanidade, e a cidade, ela não fizeram essas pesquisas mais aprofundadas, como você está falando. Até porque essa pesquisa de São Cristóvão, a Praça São Francisco, Patrimônio da Humanidade, não foi nem de um cidadão de São Cristóvão, né? Se eu não me engano. Mas foi algum artigo que alguém fez lá em Brasília, um artigo de doutorado para a Universidade de Brasília. Você pode explicar melhor. Mas então a cidade, ela precisa ter a sua história mais aprofundada, né? Nós tivemos alguns historiadores, mas não se aprofundaram, e agora a Adailton está fazendo esse trabalho de recuperação, de resgate, vamos dizer assim, da nossa história. Porque o que você falou sobre o teto lá da igreja de Santa Isabel, que para quem não está se situando, é a igreja do orfanato, vamos dizer assim, né? Que foi a Santa Casa de Misericórdia e hoje é o orfanato, e hoje é a prefeitura, o Paço Municipal que está funcionando ali. Mas então, quer dizer, aquelas pinturas que a gente sempre olhava e se perguntava, quem fez isso aí, né? Que a gente se pergunta da igreja de São Francisco, da igreja do Carmo, Carmo Maior, Carmo Menor, e sempre a gente tem a curiosidade de saber quem foi o autor daquelas obras de arte, de obras-primas, né? Vamos dizer assim, de arte primorosas, né? Mas você aí descobre agora que provavelmente é esse pintor, né? Ele é baiano, é? Na verdade, não se descobre agora. Isso já há muito tempo que já vem no... Mas, assim, se redescobriu, né? Se descobriu, foi e agora mexer no baú sobre essa informação que já existia. Ter uma definição se é dele ou não, porque sendo de José Teófilo de Jesus, que tem tudo a ver, que são obras dele, que já tem registro, que ele aqui trabalhou em Divina Pastora, inclusive o que ocasionou a morte desse pintor baiano, aí da Escola de Belas Artes da Bahia, foi uma queda de um andaime que estava pintando uma igreja de Divina Pastora. E quando você falou quanto à pesquisa da Praça Patrimônio da Humanidade, na verdade, é um São Cristóvense, o professor Tom, da Universidade Federal, um professor, acho que ele estava fazendo doutorado ou pós-doutorado em Portugal, e foi encomendado a ele essa pesquisa. Realmente é um São Cristóvense. A pesquisa teve fundamentação. Ele é São Cristóvão? O Tom é de São Cristóvão. Ele é de São Cristóvão. E hoje ele está morando aqui, São Cristóvão. Hoje está residindo aqui, da universidade. Mas eu não sei se no final das pesquisas, se realmente a pesquisa apontava para todo o enredo que foi feito, o cenário das ordens filipinas. Aí o período remete ao período da União Ibérica, mas enfim. E de repente São Cristóvão aparece com esse presente como uma praça patrimônio da humanidade, né? É uma coisa interessante para nós. Agora, isso e foi feito na época um trabalho muito interessante do próprio IFAM, aí, de conscientização das pessoas, de criar esse sentimento de pertencimento. Eu acho que como São Cristóvense, eu acho que o que falta justamente é ensinar as pessoas a ter amor. Nós ensinamos os nossos filhos, nossos amigos, eles aprendem sozinhos a gostar do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, eles aprendem a gostar, às vezes, da escola dele, da tia dele da escola, mas não conseguem despertar esse sentimento da cidade, de um monumento, de um busto, de uma figura importante aí. Então, é interessante que eu vi isso lá atrás, que diz que São Cristóvão acende muita vela por defunto trocado. É uma expressão que usa muito aí, por defunto errado, porque tem uma figura que me incomoda muito ainda, que precisa fazer uma reparação histórica, é o Vigário Barroso. O Vigário Barroso, mesmo que não sendo filho de São Cristóvão, que ele nasceu em Laranjeiras, mas o Vigário Barroso teve um papel muito importante na defesa de manter a capital aqui em São Cristóvão. Tanto ele quanto o João Bebe Água.
Mas ele custou caro para ele, porque no período ele tinha uma cadeira na Assembleia Provincial, era deputado provincial, era secretário da mesa diretora e custou a não reeleição dele. Ele brigou para não mudar a capital e muitos acham que foi muito importante. Talvez hoje custou com a capital, talvez isso aí não tivesse tão desenvolvido ou não, mas isso é outra discussão para outro dia. Mas São Cristóvão precisa muito, eu fico triste, Fábio, eu estava ano passado, esse ano aqui, trabalhando com alguns alunos na biblioteca, falando justamente sobre João Bebiágua, que nós, são cristóvenses, não comemoramos a mudança da capital. Nosso 17 de março... Ficamos tristes. Né? É uma data de sentimento, de tristeza, de perder o status, mas que Aracaju desenvolveu. Mas é interessante que eu quis falar a figura do João Bebiágua, e eu usei a Igreja do Amparo para trazer a figura de João Bebiágua, que ele só não foi o padre, mas o resto ele foi tudo na Igreja do Amparo. Ele era da Irmandade, né? Da Irmandade, dos homens pardos, da Igreja do Amparo. E lá ele foi presidente da Irmandade, foi secretário, foi coroinha, ele foi sineiro, ele foi tudo. E é outra coisa importante, Fábio, que já existem algumas pesquisas, mas pesquisas que se limitam. Quando chega em uma fase de não encontrar mais fonte, a pessoa parece que parece que ali é o suficiente. A figura de João Bebiágua ainda precisa, uma figura muito emblemática da nossa virou o domínio popular, mas a história desse homem precisa trazer mais à tona e fazer uma reparação, um justiçamento histórico da figura de João Bebiágua. Mas a figura de João Bebiágua, Adailton, pelo que eu já li e venho lendo através dos tempos, eu observo que não foi nada não programado. Foi tudo programado para que João Bebiágua, até o nome dele, o apelido, João Bebiágua, para que ele fosse realmente visto como uma pessoa sem crédito. Porque ele, né, pelo que eu tenho visto, até os seus artigos, o artigo de Tiago e de outros, eu vejo que tinha uma intenção, porque a elite sergipana ia ganhar muito, os grandes da época, eles tinham interesse que a capital não fosse mais em São Cristóvão. Então João Bebiágua, ele batia de frente com esse interesse. Você pode falar melhor do que eu. Agora, o que eu acho é que existia uma intenção clara de desfazer da figura de João Bebiágua. Quando nós falamos da mudança da capital, Fábio, não teve um motivo único. Eu aprendi na escola que São Cristóvão deixou de ser capital porque nós não tínhamos condição de ter um porto. Isso que foi ensinado. Mas nenhum motivo sozinho ele consegue ter sustentação dentro de um contexto histórico. Existem os motivos políticos, geográficos, econômicos, uma série de fatores que ele, em conjunto, faz com que a mudança aconteça. Mas eu acho que desses motivos todos, o político foi o mais assim, forte, que acontece a mudança. A briga dos barões da Cotinguiba, os barões da cana-de-açúcar, do solo Massapê, e os barões do Vaza Barris, da criação do gado. E então que o baque maior, São Cristóvão vem passando por um processo, Sergipe passou por um processo que ele começa a ter a sua separação, sua independência da Bahia em vários fatores. Primeiro vem a independência jurídica, quando se consegue criar aqui a sua primeira ouvidoria. A ouvidoria, você separa a parte jurídica da Bahia com a criação da ouvidoria. Depois da mudança da capital, vem uma separação econômica, com a mudança para cá. E esse baque da mudança da capital, ele acontece praticamente um ano antes, que é com a criação do município da vila de Itapuranga. São Cristóvão perde boa parte dessas terras para se criar o município de Itapuranga e enfraquecer o poder político dos barões aqui do Vaza Barris. Então, é interessante. Então, a capital, o João Bebiágua, aí, que hoje já descobre nos relatos que ele foi presidente de mesa de rendas, que seria hoje um posto, um cargo de secretário da Fazenda. Então, um homem que foi taxado de bêbado, de cachaceiro, de maluco, de governo nenhum, ia dar a ele uma secretaria de Fazenda, mesa de renda, foi presidente das Irmandades, ele foi vereador,
foi presidente da Câmara, então ele teve várias funções administrativas. Mais interessante que ficou assim, na mente da população é que João Bebiágua era um bêbado, era um revoltado, começou a beber, tomar cachaça, andava bêbado na rua revoltado, com os foguetes embaixo da cama, que a gente escutava, para quando a cidade voltasse a ser capital, história de sorvete, esses foguetes. E aí o que é que acontece? Ficou isso no dito popular aí, quer dizer, a intenção foi essa. A intenção foi desfazer da figura de João Bebiágua, que pessoas como você, historiador, vem e desfaz toda essa imagem negativa, essa carga negativa que João Bebiágua ele teve nessa luta sua, que deve ter sido incansável. Aí você coloca agora, mais uma vez, outra pessoa que participou da luta, que é o Vigário Barroso. Vigário Barroso. Então deve ter sido aliado de João Bebiágua nessa luta. E é interessante então, que... todos perderam, foram descredibilizados, né, vamos dizer, tentaram desfazer da imagem deles, e João Bebiágua é um. Não sei o Vigário Barroso ficou depois. Que existiam os interesses maiores, inclusive quando muda a capital para o Arraial, para Aracaju, aí eu pergunto a você, o atual porto hoje de Sergipe Aracaju não é Aracaju. Aracaju também não tinha condições de ter um porto, se a justificativa foi essa. O João Bebiágua era muito fácil e foi uma forma que a elite de época e de governos que manchar uma imagem para não ter credibilidade dos anseios Dizem dele, que o grande, você sabe o nome dele, mas o grande articulador e o grande interesse de quem teve aí foi o Barão de Maruim, né? Isso, o João Gomes de Melo. O João Gomes de Melo que articulou toda essa mudança da capital, até o local ele conseguiu derrubar Laranjeiras, que queriam também Laranjeira, né? No Vale do Cotinguiba. O João Gomes de Melo, o Barão de Maruim, que se chama Barão de Maruim, mas ele nasceu em Rosário do Catete, que hoje é Rosário, que ali era tudo Santa Amaro. E o Inácio Barbosa praticamente recentemente chegado na província de Sergipe. O Inácio Barbosa era deputado por Ceará e veio para cá, não tinha interesse de ficar muito tempo aqui, porque ele queria voltar para a corte, voltar para o Rio de Janeiro. E o Barão de Maruim, o João Gomes de Melo, ele arquitetou, reuniu toda a Assembleia Provinciana na fazenda dele, no engenho dele, Unha de Gato, em Rosário do Catete, reuniu lá, e lá houve. E já se fala naquela época, já tinha os mensalinhos aí, para votar nesse projeto dele. Inclusive, boa parte daquelas terras de Aracaju, onde hoje é o centro da cidade, ali tudo pertencia. Inclusive, a Rua João Pessoa, que todo mundo conhece, Calçadão do João Pessoa, chamava Rua do Barão. Que todas as casas ali pertenciam a ele, todo o comércio ali pertencia a ele, né? E foi um homem aí que ajudou muito a desenvolver aí a parte de cada província. Aí, então, macularam a figura do João Nepomuceno Borges, aí macular para não ter credibilidade nessa defesa dele. Mas a questão de beber, quem é que não bebe? Se for passado uma autoridade que mais bebe, eu lembro que quantas vezes o próprio Lula, que saía carregado aí de bebendo, e até em eventos importantíssimos, aí, mas isso é outra história. Mas um rapaz que ficou viúvo, a figura do João Bebiágua ficou viúvo, não teve filho, perdeu o encanto de morar numa cidade que ele gostava, que ele amava, que filho da cidade perdeu o estado capital, então de tomar uma pinga ou outra aí, que todo mundo bebe, só não bebe o sino, que está de boca para baixo, mas o resto, todo mundo bebe alguma coisinha. Mas isso é interessante. E, Fábio, é uma coisa que eu venho, nesse meu interesse agora, é estudar a minha cidade, que sempre minha fonte de pesquisa foi a Cotinguiba, Maruim, Rosário, Santa Amaro, foi a região da Cotinguiba. Ali, né? Hoje é meu laboratório de pesquisa, é meu campo de pesquisa lá. Então agora voltando a pesquisar a minha cidade e revendo algumas coisas. Mas é isso que nos deixa nossa cidade com grande interesse. Você me falou uma coisa sobre o sobrado ali, que até eu nasci lá, vizinho ao museu, que hoje é a Casa do Ifam, que era o sobrado da minha avó ali. A minha avó morou um tempo ali, e você disse que ali as pessoas conhecem como a ouvidoria, né? Que era a casa do ouvidor. Aí você disse que o ouvidor não passou nem na porta ali. Não passou nem na porta. Aí você é quem tem essa informação. Então quer dizer, aquele sobrado nunca foi a casa do ouvidor, né?
Inclusive, é interessante esse fato que o próprio IFAM hoje já não conhece mais como funcionador, chama Casa do IFAM, Sobrado do IFAM. Porque as pesquisas, tanto as pesquisas arqueológicas que foram feitas lá e os estudos, não apontam para isso. Era a casa do tenente Luiz Francisco Freire, que chama o Sobrado, que era o Barão de Laranjeiras. Então o Barão de Laranjeiras morava no Sobrado. O Sobrado foi da família. Na verdade, não chegou bem a ser uma residência, porque é como se tivesse uma segunda família, outra família lá. Mas você acha que aquele sobrado não era muito imponente para ser um sobrado de um policial? Não, ele recebia as autoridades nos eventos religiosos. Mas ele era uma pessoa importante, então. Importante. Para receber o título de barão, o tenente Luiz Francisco Freire, que Barão de Laranjeiras. É Barão de Laranjeiras, que é parente de Felisberto Freire, que foi presidente da província. Freire. São parentes. E ali é interessante que as pesquisas quando fizeram as pesquisas arqueológicas, historiográficas, vai cada vez mais distanciando o quanto a ser a ouvidoria, o caso do ouvidor. É interessante que o professor Sotelo, umas pessoas que tem alguns estudos muito profundos sobre questão de monumentos em Sergipe, e nos estudos de Sotelo, ele aponta alguns relatos de queixa dos ouvidores que não tinham lugar nem para ficar. O ouvidor reclamando que tinha períodos que chegava atrasado os proventos do ouvidor, 2, 3 meses atrasado, o ouvidor pedindo recursos para transporte de animal, para comprar farinha, carne seca. Então não tinha uma casa específica. O ouvidor vinha para cá e atendia, às vezes, em um canto específico. Até pode ser no Palácio Provinciano ali, o provincial, ou onde foi a biblioteca da província, que é o Museu de Arte Sacra. Então o ouvidor atendia em qualquer outro canto, ouvia os casos de briga, de julgar. Mas ele não tinha um lugar fixo. Mas ouvidoria fixa, até hoje, não tem nenhum estudo da nossa historiografia que aponte que a ouvidoria existia em tal lugar. Como lugares Salvador, Recife, chama Casa do Ouvidor, Rua do Ouvidor, que sabe, tem pesquisa. Ainda não tem pesquisas agora, hoje que aponte... Adailton, o que me deixa aqui uma certa dúvida é, por exemplo, eu vejo as pessoas falar, os historiadores, alguns, e dizer que aquele prédio da Igreja da Matriz é o prédio mais antigo de Sergipe, correto? Aí dizem que é um dos prédios, monumentos assim, mais antigos de Sergipe. Aí eu fico pensando, e a Praça São Francisco é o patrimônio porque foi a herança filipina, da arquitetura filipina, e quando era a União Ibérica entre Portugal e Espanha. Então, era antes da União Ibérica, essa igreja? Como é que se explica isso? É interessante que, na construção das igrejas, ela tinha mais um caráter, tanto religioso, mas com caráter de forte, de quartel, de forte. E ela foi construída justamente para ter uma visibilidade do Vaza Barris ali, de Paramopamba, ali do Rio, sentido de forte. São mais de 400 anos que tem aquela igreja da Matriz. Ela é realmente uma das igrejas mais antigas aí de Sergipe. Mas não tem muito a ver na questão de tempo de antiguidade. O que mais segurou a proposta da Praça São Francisco de Patrimônio é a questão do conjunto arquitetônico que reúne naquele quadrado uma casa de misericórdia, palácio provincial, umas ordens religiosas. Era o conjunto. E o mais importante, que para mim, pelo que eu já li, pelo que eu li da sustentação, o que mais sustenta a Praça São Francisco como patrimônio não é a questão da arquitetura, e sim o sentido de lugar do povo. Todas as manifestações culturais, religiosas, políticas... O que a gente tem tido dificuldade hoje em dia, né? Para se ter manifestações. Né? Então, para mim, o que mais sustentou a candidatura de ser um lugar único, apropriado, porque quando diz a Praça São Francisco, patrimônio da humanidade, eu me fiz um sério de questionamento, porque aquela torre da igreja mesmo, ela já foi mudada 3 vezes. 3 vezes, né? Então, não tem nada original ainda do início. Mas o conjunto... O próprio muro que existia ali foi derrubado, na frente ali onde hoje a gente vê aquelas janelas ali baixas. Então, o conjunto de obras, então, pelo que eu vi,
porque eu entendi o que para mim que tornou a praça patrimônio da As humanidade. manifestações Foi uma culturais. série de tanta parte da arquitetura, porque as cidades que concorreram com São Cristóvão não tinha essa pegada de ter nenhum quadrado, ainda originalidade, justamente das ordenanças filipinas, que se chama hoje o plano diretor. E além Plano de de, postura. e além de tudo, o que ficou claro é as várias assim, demonstrações de várias culturas que estavam presentes ali na praça. Sim, Né? pois é. Porque tem ali a arquitetura árabe, tem a arquitetura Espanhola, judia, portuguesa, né? tem- Judaico espanhol, que chama tem a muçulmana. judaico português. É como a igreja do Rosário hoje, é uma herança. Você diz, esqueci agora a expressão ali, que é o muçulmana. Porque a igreja do Rosário, ela traz uns traços praticamente colonial. É interessante, quando você entra na igreja, logo na frente, a quantidade de 12 a 14 símbolos da cultura afro, do candomblé, ali dentro de uma igreja católica, que hoje está Na mais entrada, com né? o sincretismo No arco, religioso, né? no No arco. Aí tem alguns símbolos do candomblé. E não é à toa que São Cristóvão, é interessante, Fábio, que São Cristóvão já teve praticamente 25 manifestações culturais, folclóricas, aí em Sergipe. E hoje a gente não tem nem um terço desses 25 antes, que teve de tudo. E a nossa chegança, que hoje está com dificuldade de manter, justamente por causa de alguns personagens que os mais velhos vão morrendo e essa turma nova não quer mais saber de estar valorizando ou algum incentivo que eles mantenham dentro da cultura popular. Também os antigos às vezes também não passam, não vai passando e tal, né? Assim, o dos mouros, da arquitetura moura. Eu lembrei É agora a dos briga do... Ah, você está falando certo. Então, o que era a nossa chegança, a de São Cristóvão, saía um barco da Igreja da Matriz, que chamava o barco da cristandade, O barco. que era os cristãos, Eu lembro desse e barco. os mouros saíam antigamente da Praça da Bandeira, Da Bandeira, isso. e quando as fábricas de tecido estavam em funcionamento, o grupo Pedro Amado, quanto o grupo do Dr. Augusto Franco, o Pedro Patrocinava. Amado, eles patrocinavam e tinham os cavalos de raça, que os cavalos eram vestidos como aqueles cavalos romanos, que simbolizavam os mouros. Os mouros desciam, e ali ao lado da Igreja do Rosário, eles montavam um cenário. Era ali, com o encontro era ali, com né? tudo, até com castelo, que era a embaixada, a embaixada da Mauritânia, ele simbolizava Mauritânia. isso. E hoje, a nossa chegança... Se resume aí, só aos cristãos, né? a nossa chegança é interessante que ela perdeu toda a sua essência, que Chico do Conjunto, Chico que do já foi Conjunto. que brincou, depois de Chico do Conjunto, da morte Pai de dele, Brogodô. depois que o Hindu assume, Seu Hindu. já não se faz mais a Mourama. A Mourama, que é a parte crucial, mais importante Ideia, rei da ideia, né? chegança, Seu ideia, da Ilha que Grande. é a conversão dos mouros ao cristianismo, o batismo, quando eles entram na igreja, aí seu der um tempo que foi o rei também aí dos mouros. Então, a Mourama, já há muito tempo que não existe mais dentro do foguete da chegança aí. Então, nós estamos com uma pegada aí de buscar fatos de Resgatar, pesquisa, né? fazer Resgatar. um resgate, de trazer a memória e criar algum meio de incentivos aí. Certo. Nós estamos juntando um grupo de amigos são cristovense, ou até que não seja de São Cristóvão, que tem interesse por essa memória de se criar uma entidade. A gente está estudando, inclusive, A confraria, o né? Fábio já foi convidado para fazer parte de uma confraria de história e memória, que ela vai ter essa pegada de fazer esse resgate e incentivar aí esses grupos a trazer de volta essa história. Então, eu queria dizer, São Cristóvão, dentro desses modos de cidade baixa, cidade alta, a cidade alta, a parte administrativa e a parte elitizada. Mas a cidade baixa, que sempre foi marginalizada, esquecida, tida como anônimos da história, aí é lá onde tinha a efervescência da nossa A cultura. efervescência cultural, né? Os carnavais, o São João, as festas, tudo no Apicumerém, aí a avenida, aí... A avenida é até relatada pelo
Jorge Amado, no seu livro O Cacau, ele relata sobre a efervescência que realmente era lá embaixo. Aqui era morto, mórbido, ele dizia, né? Mas lá embaixo ele tinha os amigos dele, onde ele jogava futebol na fábrica, ali no São Gonçalo, ia para as festas ali na região da Avenida e por ali. Então é famoso, a efervescência cultural, né? Isso. E outra coisa, é interessante que quem tem acima de 50 anos vai lembrar das grandes festas culturais que fazia Vila Nova. A Vila Hoje Nova. isso acabou tudo. Até Vila bem Nova, pouco com tempo. a Rua da Jaqueira. Eles aí, faziam uma festa aí que fazem ainda, né? Eu acho que é Bilio que organizava, o pessoal aí, Doco. É a festa da entrada de ano, 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Isso. Porque a Vila Nova é a segunda vila, né? Que a vila não comportou lá no São Gonçalo, então fundaram a Vila Nova. Por isso leva esse nome. O Chico do Conjunto, que liderava a chegança antes de passar para o Hindu, aí, e ele também tem um apelido engraçado que chamava ele de São Gonçalo. Chico do Conjunto. Chico foi meu amigo. Aí por que São Gonçalo? Porque quando ele saía com uma caceteira e saía pedindo, que ele chama de esmola, em casa, para tirar um macho nas matas da São Gonçalo, ele dizia, vamos pro São Gonçalo. E ele saía na frente com a caceteira. Chico foi um dos fundadores do mastro. Do mastro. E outra coisa, que se eu não me engano, Fábio, eu não posso ainda afirmar com exatidão, mas São Cristóvão precisa dar mais uma ênfase à caceteira, que eu acho que só existe São Cristóvão. Essa caceteira. A caceteira é coisa nossa aqui. É coisa nossa. Como os parafusos só existem lagarto aí, pra gente dar uma pegada. Até o Julico da Debates, ele grava uma música com a caceteira, né? Ele tem uma música com a caceteira de São Cristóvão, né? Pronto, mas aí, Adailton, sim, aí a gente voltando aí ao assunto, você também fez uma descoberta que, você que está nos vendo aí nesse momento, vai ver depois aí gravado nas nossas redes sociais, Coisa São Cristóvão, Facebook, YouTube, na página Coisa São Cristóvão, do blog. Daí tu vai fazer uma revelação aqui, que a gente já anunciou, mas do Cavaleiro Templário em São Cristóvão, que foi encontrado por ele, foi resgatado, vamos dizer assim, né? Na igreja aqui do Museu de Arte Sacra, aonde se encontra lá um túmulo do Cavaleiro Templário. O Cavaleiro Templário, para você, os templários, eles ajudaram a expulsar os mouros, né? Da Península Ibérica, né, junto com os reis europeus, e ali a luta travada libertou Portugal, as terras de Portugal, as terras ali da Espanha, de Granada, onde teve uma grande batalha ali. Então os Cavaleiros Templários foi muito importante. Foi criado em 1118 para conduzir os cristãos que queriam ir à Terra Santa, em segurança. Depois ajudou o rei Ricardo Coração do Leão, mas por inveja, né, e dívida com eles, o rei Henrique, né? Rei Henrique o Belo, da França, né? Ele manda que, junto com o Papa Clemente, acaba com os Cavaleiros Templários, tenta matar e expulsar. Mas Portugal, Dom Dinis, ele resgata os Cavaleiros Templários. Por isso essa ligação de Portugal, né? E alguns historiadores, gostaria que você falasse, dizem que é difícil desvencilhar o início de Portugal dos Cavaleiros Templários. Até porque o Dom Dinis era um dos Cavaleiros Templários e muda o nome, junto com o Papa João XXII, para a Ordem de Cristo. Não é esse mesmo, Adeito? Ordem de Cristo. Camufla o nome, Cavaleiros Templários, em Ordem de Cristo, para que eles não fossem mais perseguidos e os bens retornassem para eles. Né? Gostaria que você falasse a importância dos Cavaleiros Templários, né? E o resgate que você está fazendo da história, trazendo aqui para São Cristóvão, que você, amigo que está nos vendo, sabe que agora São Cristóvão tem um representante materializado, um túmulo onde dá o testemunho que em São Cristóvão teve Cavaleiros Templários. Então daí tu vai falar isso agora. Eu vou só querer fazer uma correção ao nosso colega Fábio aqui, porque não é achado de Adailton, não é achado. Isso já tem algumas pessoas, o Ibaré Dantas, Dantas, a professora Tetes Nunes, Felisbério Freire, quem trabalha com história de Sergipe, já era relatado aí essa figura que é o Henrique Luiz Araújo Maciel. E uns últimos artigos muito bem escritos por Samuel Albuquerque, no Jornal da Cidade, ele fala do Rio Comprido, que saiu vários números, 5, 6 artigos
desculpa, e o Samuel já relatava. Então, é interessante que está lá o túmulo, mas nunca foi dado assim muita ênfase, devida importância, para né? saber quem foi o Henrique Luiz de Araújo, aí qual foi o papel dele dentro da província, que ele teve umas funções importantes, ele foi ouvidor. Ele foi ouvidor. Agora, Dailton, voltando mais no tempo, assim, vamos dizer, dessa parte aí, a gente nota que existia realmente os Cavaleiros Templários aqui, porque na chegada do Brasil, não é à toa que bota o nome de Terra de Santa Cruz, né? Até a bandeira de Portugal até hoje tem a cruz dos Templários, né? Lá, a cruz da Ordem de Cristo. Mas o que é que acontece, que eu quero dizer? Eles, bem fácil notar o que você estava falando, que eram igrejas fortes, né? Sim. Fortes. E eu já ouvi de um historiador, não lembro quem, que a intenção dessas igrejas também, além de vigiar, como você disse, a chegada pelo rio Vaza Barris, mas São Cristóvão é rodeada por essas torres, né? Até a bandeira de São Cristóvão tem uma coroa que é em forma de forte e tem 5 pontas, né? 5 torres, é isso mesmo? Se eu estiver errado, você corrige. Na verdade, essas torres da igreja, dentro da heráldica, elas simbolizam uma cidade quando ela é capital. Qualquer cidade que ela seja capital, ela vem na leitura da heráldica as 5 torres. As 5 torres. Então, justamente isso, eu não descobri nada. Eu agora estou inconformado com a pouca informação. Importância que deram a essa informação. Que se tem pouco sobre ele, porque aí a Ordem de Cristo foi uma ordem que ela foi extinta justamente com o fim do Império. O fim do Império, a Ordem de Cristo. Porque perdeu a importância, assim, né? Ele foi cavaleiro confesso da Ordem de Cristo, e elas honrariam militares e a religiosa. Então, o que me levou interesse para pesquisar sobre isso, estou agora fazendo uma releitura justamente de Felisberto Freire, Ivo do Prado, Tetis Nunes, dos belos artigos de Samuel Albuquerque. Aí essas referências ao próprio Ibaré Costa Dantas. Ibaré. Apesar que Ibaré não trabalha com história provincial colonial, Ibaré trabalha, o Forte de Ibaré é República, mas um dos livros do professor Ibaré, que é a biografia do pai de Leandro Maciel, Leandro Ribeiro de Cerqueira Maciel. Então, esse Luiz e o Henrique Luiz, que está aí enterrado como Cavaleiro da Rosa, é um dos parentes, dos antecessores da família de Leandro Maciel. Isso que ele está dentro desse tratado biográfico dos escritos do professor Ibaré. Então, o que me levou a isso? O ano passado, eu fui convidado por um professor que ele trabalha no arquivo da Torre do Tombo, em Portugal. E ele também faz parte da Sociedade de Geografia de Lisboa, que é uma entidade semelhante ao nosso Instituto Geográfico Brasileiro, IHGB. E ele perguntou, aí começou a trocar muitas figurinhas, e próximo ao IHGB, próximo à Sociedade de Geografia de Lisboa, fica essa ordem, que é uma ordem histórica dos Cavaleiros de Cristo, né? Então, e não existe mais aquelas pompas de estar dando essas honrarias, mas eles estão fazendo um mapeamento entre Portugal e Espanha, e essa ordem vai voltar em atividade, como uma ordem histórica, não mais aquela relevância de autoridade, mas estão voltando. E me fizeram o convite, se eu tinha interesse em fazer parte como membro correspondente, ou membro efetivo da Sociedade de Lisboa. Eu fiquei até sem ação, longe disso aí. Então, eu mandei um currículo, e o currículo passou por uma comissão, e segundo um amigo meu, que é professor de lá, aí disse que meu nome foi aprovado. Era para eu ter tomado posse agora em julho, mas com a pandemia tudo foi suspenso. Mas eu estou aguardando uma documentação que eles vão assinar e vão mandar de volta. E na primeira oportunidade que eu vá a Portugal, eu espero, quando passar isso, eu quero conhecer, que eu não conheço Portugal ainda, e tomar posse. E eu estou contribuindo com eles, trocando umas figurinhas, que eu estou trazendo também outros estudos, que é do nosso fundador,
Se pouco se sabe em Sergipe sobre o Cristóvão de Cristóvão de Barros. Barros, né? Poucos. Cristóvão de Barros, todo mundo só vê que fundou a São Cristóvão em 1590, mas depois, pronto, existe muito mais estudos sobre o Cristóvão de Barros, justamente numa cidade, Magé, no Rio de Janeiro, que também é atribuído ele como fundador, e lá existem medalhas de honra ao mérito que chama Cristóvão de Barros. Na Câmara dos Vereadores de Magé, a maior honraria que a Câmara concede é a medalha Cristóvão de Barros. Também tem outra cidade na Bahia que é atribuído a Cristóvão de Barros como fundador. Até eu vi um artigo do Samarone, Dr. Samarone, sobre o nome São Cristóvão. Ele dizia que, eu acho que há controvérsia, né? Ele dizia que São Cristóvão era uma homenagem a Cristóvão de Moura, que foi vice-rei de Portugal, né? Ele dizia que esse nome foi, porque diziam, não, é o santo e tal, não, é Cristóvão de Moura. E alguns diziam também que era Cristóvão de Barros, realmente fundador, né? Mas aí, esse nome São Cristóvão é atribuído a quem? Olha, alguns historiadores defendem uma linha que o São Cristóvão era o santo devoto do Cristóvão de Barros. E ele faz uma referência, uma homenagem ao santo que ele tem como protetor, aí como devoto. Então, existem algumas teorias, essa que Samarano também tem um sentido, mas eu não encontrei, não existe uma comprovação de qual o motivo direto a isso. Existem algumas teorias, essas convergem para uma mais perto da verdade. Então se diz que Cristóvão de Barros era devoto do São Cristóvão e ele faz uma homenagem a um santo de devoção. Mas a gente voltando aí para os Cavaleiros Templários, era costume na época ter Cavaleiro Templário pela quantidade de ouro que tinha nas igrejas? E por que tinha esse Cavaleiro Templário ligado assim aos templos? Olha, na verdade, não foi só o Henrique que recebeu a condecoração da honraria de Ordem de Cristo. O próprio Barão do Maruim também recebeu. Mas Só que houve uma grande diferença do Barão do Maruim, João Gomes de Melo, para o Henrique, porque o Henrique ele fez parte da parte militar, né? Ali onde você fala hoje que foi o sobrado de Dona Nieta, da sua avó, que ali foi a pagadoria que chamava. A pagadoria era um órgão que pagava a guarda municipal. É onde fosse uma tesouraria, certo. A tesouraria da guarda da época. E quem pagava eram os templários. Não é bem os templários. As pessoas recebiam essa honraria de Cavaleiro da Ordem de Cristo, e ele tinha uma relação com a Ordem de Cristo, porque ele tinha uma função também religiosa e militar. Aí. Então muitos cavaleiros da Ordem de Cristo, alguns se remetia, muitos confundidos, e aí não tinha uma parte dos templários. Então, quer dizer, isso dá a entender o seguinte, que os Cavaleiros Templários, eles foram agregados, vamos dizer assim, ao conceito do Exército de Portugal. Sim. O Exército de Portugal, a Força Militar, a Força Policial, né? É isso que as pesquisas, elas estão em aberto, porque o Dom Diniz, segundo diz, era um Cavaleiro Templário, né? E amante dos Templários, né? Assim, amava o modo de vida templário. O que a gente ainda está justamente no túmulo do Henrique Luiz, aí fala que Cavaleiro Confesso, da Ordem de Cristo, mas aquela cruz maltina do nosso Vasco da Gama, aí ou não fizeram em época, ou qual o período de transição que ainda não foi colocada. Você não vê esse símbolo no túmulo. E muita gente pergunta por que o símbolo dos templários, aquela cruz vermelha, a cruz maltina, o símbolo, não foi colocada no túmulo. Mas, por exemplo, lá em Porto Seguro, eu até fui lá, em Santa Cruz de Cabralha, sim. Lá tem uma cruz numa pedra, talhada numa pedra, uma cruz dos templários, né? Santa Cruz. Então, quer dizer, ali, alguns historiadores dizem que foi a última cruzada dos templários, foi o Brasil, né? Assim dizem eles. É interessante quando você falou questão de cruzadas, e eu falei no sentido da chegança, questão dos cristãos e dos mouros, da tentativa de impor do evangelismo. Aí nós temos a cavalhada em Porto da Folha, né?
que praticamente retrata isso, retrata essa luta entre os cristãos e os mouros. Retrata isso. Então, tudo está em aberto. A gente pretende, justamente com a confraria, convidar pessoas amantes, curiosas. Às vezes não precisa nem você ser tão historiador. Tem muita gente que não tem um ofício de história, mas é curioso, gosta de pesquisar. E a pesquisa está aberta para muita gente. Eu conheço muita gente aí, por exemplo, aqui em São Cristóvão mesmo, tem memorialista, tem pessoas que gostam de futucar a história. O Roberto mesmo é um grande memorialista. Professor Roberto Silva. Professor Roberto hoje é uma referência. Eu posso chamar Roberto. Roberto é o guardião da nossa história, nossa memória. A história popular, né? Roberto é o Murilo Melins de Aracaju, se falar isso aí. Então, tem buscado nos acervos de Lauro Rocha, Família Baixo, Lula de Tavares, pessoas que guardavam de fotografia de acervo e Roberto, cada dia que passa, nos surpreendendo com as suas postagens, com os relatos, realmente, do sentimento do povo são cristóvense. Adailton, é interessante, você falou no início de seu Manuel Ferreira, né? Que foi o primeiro diretor do Museu Histórico de Sergipe, né? E aí você falou também de Dona Lula Tavares, professora, e isso aí eu já relatei alguma vez. Porque a gente vê hoje essa questão aí do racismo, né? E em São Cristóvão, os postos de maiores destaques eram pessoas pardas ou negras, né? Pardas ou negras. Então a gente não tinha muito a gente viveu um pouco numa bolha dessa questão do racismo. Porque a cidade era assim, as pessoas, né? Teve um homem mais rico, assim, um grande, teve a família eu acho que é Nery, né? Você sabe melhor. Mas então, quer dizer, a gente aqui teve sempre essas pessoas de destaque, sempre abrilhantaram, como Manuel Ferreira, foi um grande poeta, escritor. Né? Quando a gente fala de Manuel Ferreira, não podemos também de citar o J. Jorge. J. Jorge. Poeta J. Jorge. Poeta popular. J. Jorge. Mais da nossa época de encontrar o J. Jorge aí. O Manuel Ferreira, que foi um grande orador, ele, as missas na Catedral Metropolitana, ele sempre é orador oficial, ele sempre estava aí nos grandes discursos. Chico Fernando, você conhece Chiquinho sim. Fernandes, o cabeleireiro, sim. Que hoje mora em Salvador. Ele conta uma história interessante, que uma vez teve uma gincana no Paulo de Salazarte, e Chiquinho gostava de ler muito também, a pessoa gosta de ler muito, e ele disse que foi e foi declamar o poema de Camões, Navio Negreiro, né? Isso. E aí quando ele chegou lá, começou a declamar e tal, ele disse que pulou uma estrofe e tal, esqueceu. Só que ele disse, não, vai passar batido, porque eu acho que ninguém conhece, e ia passar batido. Só que no meio estava Manuel Ferreira. E quando ele terminou, todo mundo, 10, 10, 10. Quando chegou a hora de seu Manuel Ferreira, aí seu Manuel Ferreira disse, eu poderia dar 10, mas vou dar 8, porque ele esqueceu uma estrofe, e aí eu vou dar 8. Aí Chiquinho disse que ficou admirado, porque seu Manuel Ferreira sabia todinho o Navio Negreiro, né? Então é uma história interessante que ele conta de seu Manuel Ferreira. É isso, Fábio, que o que precisa para despertar esse sentimento de pertencimento, sentimento porque de a nossa amor, terra é tão rica, né? Nós estamos numa rua aqui que morou a Vesta Viana aqui. Vesta Viana, pintora que foi descoberta por Jorge Amado. Vesta Viana tem esse contato direto com Jorge Amado, né? Aqui é a rua que leva o nome de Frei Santa Cecília. Nós tivemos o Almirante Aminta Jorge, que é São Cristóvense, o Pereira Lobo. São nomes que enriquecem, que dá brilho ao nome de ruas de Aracaju. E são e a gente não sabe, aí, os jovens não sabem, não conhecem. Armindo Guaraná hoje é a referência do dicionário. Pedro Leopoldo, que dá o nome à cidade que Chico Xavier nasceu, em Minas Gerais, foi um engenheiro que morreu lá, por isso deu esse nome. Nós temos Dom Adriano Mandarino Hipólito, que é da nessa época, né? De Coroinha. Na verdade, o Dom Adriano, que chamava Fernando, era um garoto chamado Fernando, e ele é sobrinho do Nicola Mandarino. Ele nasce em Aracaju, justamente na Praça Camerindo, a Praça ali. Ele nasce ali, mas vem morar em São Cristóvão. Ele reside muito tempo em São Família aqui. Depois ele vai estudar na Bahia. Depois da Bahia ele vai para Fortaleza, ele é ordenado padre, e quando ele passa, depois da sua ordenança, ele vai servir onde um local do Brasil que tinha mais necessidade de esse acolhimento tanto religioso, de pobreza, e ele vai
A Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, interessante que no período da ditadura militar, ele foi muito perseguido, explodiram a igreja dele, a sacristia, o fusquinha dele tocaram fogo, amarraram ele, pintaram de tinta vermelha, chamaram de comunista. Dom Adriano Mandarino Porto, que leva nome, faculdade, praça. E ele foi lá no Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, é tido como o profeta da Baixada. Profeta da Baixada. Cidadão são cristóvense, né? São cristóvense e sergipano, e não sergipano, tem nada. Não tem nada sobre ele. Quando eu estive no Rio, eu fui ver algumas coisas com o nome de Dom Adriano Hipólito, aqui não tem nada. Então, você vê, a primeira pessoa a estudar medicina e se formar médico em Sergipe foi um São Cristóvense. Isso é retratado no dicionário dos médicos, São Cristóvense e Petrônio. Quem é esse médico? Manuel Landislau de Aranha Dantas, filho de São Cristóvão. Pessoal dos Dantas, né? Foi o primeiro sergipano a se formar em medicina. Então, a riqueza dos nossos nomes ali, de pessoas, aí nós precisamos justamente levar nas escolas nossas histórias. Mas aí, São Cristóvão não cansa de produzir talento, né? Quem tiver ter a banda Debate, que já foi indicada 2 vezes para o Grêmio, né? Internacional, né? O Grêmio Latino aí. Mas, e nós temos aí, quer dizer, uma atleta olímpica que vai para as Olimpíadas, né? Que é Duda Lisboa, filha da Cida, né? Lisboa. E São Cristóvão não cansa de produzir talento. Quer dizer, a nossa terra, mesmo com toda a dificuldade, mesmo as pessoas não acreditando, dia a dia vem apresentando talentos, né? Quer dizer, a gente teve esse achado aí, que foi da Irmã Dulce, que foi ordenada em São Cristóvão. Chegou aqui como uma garota comum e saiu daqui já ordenada freira e foi fazer aquele trabalho na Bahia, né? Ô Fábio, tem uma história curtinha. Você falou em exportação de talentos. Quando eu criei um grupo de flauta doce na igreja, na Social da Vitória... Meu primo também, Lucival. Os meninos, e Jussival. Jussival foi meu aluno de flauta doce e coincidiu, na década de 80, que eu fui para Bahia, fui para servir Marinha e entreguei a Jussival a coordenação do grupo. E na Bahia eu já tocava flauta doce e eu tinha um sonho de tocar flauta transversal. Comprei uma flauta transversal. Na minha vinda para cá, para São Cristóvão, eu apresentei a Jussival a flauta transversal. Já tocava algumas coisas que eu estudava com a professora Helena, em Salvador. E eu passei para a Jussival a flauta, emprestei, deixei com ele, começou a estudar. E Jussival foi estudar na Caju, com o Vanderlei, com a Hilda. Pois bem, eu andando em Londrina, naquela região norte do Paraná, abri um concurso para a Orquestra Sinfônica da Universidade de Londrina. E eu que fui, dizer com todo orgulho, professor inicial de Jussival, mas eu não tinha condições mais de prestar aquele concurso. Eu digo, Jussival tem condição de vir para cá e matar a pau. Vim para São Cristóvão, falei com o pai dele, seu Benedito, para Jussival prestar esse concurso. O pai ainda tinha assim um receio, que achava que música era coisa de vagabundo, de malandra. Para encurtar a conversa, esse concurso público no Brasil, em algumas áreas, às vezes dá revolta, que é tudo jogo de carta marcada. Alguns flautistas concorrentes de Jussival já vinha recomendado pelos grandes nomes de grandes flautistas do Brasil. O Celso, que era flautista da Rede Globo, a professora Odete, de Brasília. Aí Jussival não tinha ninguém. Jussival foi fazer o concurso, Jussival chamou a atenção da banca, porque da mesma forma que ele apresentou a peça que ele estudou, como todos têm uma peça para estudar em casa, ele apresentou a mesma qualidade de uma peça de primeira vista, tendo uma leitura fabulosa. E começaram a sacanear com o Jussival, botando música até de outros instrumentos para ele ler. Toca isso aqui, tirava do arquivo, estava lá, Jussival, ele pau. Resumindo a história, Jussival tirou em primeiro lugar. Hoje, é um primeiro flautista da Orquestra de Londrina. Algumas pessoas na área de música, na área de flauta, no grande eixo, Rio, São Paulo, Paraná, de se selecionar hoje os 10 melhores flautistas do país. O Jussival desse tamanho, ele está inserido entre os 10 melhores. Jussival, que é meu primo, né? Meu primo. Jussival. E foi seu vizinho ali, né? É meu vizinho. Teve um concerto da Orquestra de Londrina,
lá no teatro, e o governador estava presente, o governador da Jaime Lerme. Aí, e depois de um solo da Carmen de Bizet, que é um solo de flauta e harpa, e o Sival muito pequeno e não conseguia enxergar ele na bancada de flauta. O governador depois pediu para levantar, queria ver que era um flautista. E o Sival é essa sumidade. Agora, a grande diferença que faz o Sival um gigante da flauta é que falta muito músico, é a humildade. E o Sival como pessoa aí, como cidadão, como uma pessoa honrada de bem, isso ele completa a grandiosidade que ele é como músico. Que muitos músicos às vezes tocam 20% e diz que toca 40%. E o Sival toca 1.000.000%, diz que toca 20%. Sonoridade em tudo. Então isso faz o Sival um grande artista. As pessoas não sabem aqui, mas eu vou até programar quando ele vier para aqui, a gente fazer um diálogo de calçada desse. Ele estava aqui o mês passado. Foi, ele vem sempre aqui e ninguém nem percebe que é esse talento, né? O primeiro flautista da Orquestra Sinfônica de Londrina, no Paraná. Daí é referência. Parece que ele fez uma turnê nos Estados Unidos, na Europa, pela orquestra. Aí, lá fora, não sei porque ele foi embora. Não, nada disso ele fala, divulga e tal. A gente tem que conversar muito, ele é uma pessoa tímida, né? Não é muito de conversa, mas então é isso que São Cristóvão tem, esses talentos. Adailton, aí quer dizer, a gente aqui em São Cristóvão, você agora está fazendo esse trabalho junto com a secretaria, com a Fundação João Bebe Água, né? De busca de. Eu acho que você está fazendo um trabalho aí. Isso, dando suporte nessa parte de pesquisa, porque existe um grande projeto aí, justamente daqui tem um centro de documentação, de pesquisa, a gente está garimpando o que tem documento de São Cristóvão aí, para a gente ter condições de receber aqui não só o turista curioso, mas um turista pesquisador, historiador, alguém que está fazendo algum trabalho acadêmico e vai encontrar as fontes aqui. Nós estamos com um projeto que seria o documento pródigo, que remete ao filho pródigo, de trazer. Eu recebi essa semana uma notícia muito boa do Luiz Mota. Luiz Mota é um antropólogo da Bahia, que ele está doando todo o acervo dele para o Arquivo do Estado, para o APES, e que estudou muito Sergipe provincial, colonial, é um dos grandes estudiosos do período que São Cristóvão ainda era capital. Aí, e Luiz Mota já garantiu para a gente aqui cópia digitalizada de tudo que ele vai doar para o governo do Estado. São Cristóvão vai receber também cópia dessa documentação. Então vamos ter uma série de documentação. Você falou nisso, documentação. O professor Aglaé, quando estava na Secretaria de Cultura aqui, o professor Aglaé ainda fez um trabalho de resgate documental, que essa documentação está guardadinha, está faltando um inventário e uma descrição do documento, mas tem muita coisa importante. Inclusive a nossa querida Rafaela, diretora da biblioteca, ela defendeu o mestrado agora na parte de documentação, aí, sobre essa documentação que separaram do arquivo. Então, nosso arquivo ainda tem muitos documentos. Você vê, a junta do Serviço Militar do nosso colega Carlinhos, aí, nós temos alistamento de 1907, 1905. Mais de 100 anos que tem documento da junta aí. Então, a Junta São Cristóvão foi uma das primeiras a ser fundada aqui em Sergipe. As pessoas reclamam muito sobre questão do turismo, tal, isso e aquilo. Mas é isso que você está colocando aqui, fica claro que é necessário as pessoas conhecerem e as pessoas se profissionalizarem, né? Com essas informações, a partir dessas informações sendo divulgadas, né? Sendo catalogadas por vocês, fica mais fácil a gente ter um turismo que a pessoa venha aqui, um turismo de aprendizado, que venha aprender, que venha visitar, mas sabendo o que vem visitar, não é aleatoriamente, não, é a quarta cidade mais velha do Brasil, mas não, chega aqui e não sabe nem o que vai ver, o que não vai ver. Pronto, o cara já vem agora, já vem conhecer o convento que a irmã Dulce, né, ela foi ordenada. Provavelmente agora muita gente também vai querer vir ver, visitar esse túmulo do Cavaleiro Templário. Tem muita gente que gosta e tal, tem jogos dos Templários e tal. Então tem muita coisa, né? Nessa linguagem desse pessoal de turismo, que é o turismo, você constrói, você produz o produto turístico. Então, São Cristóvão pode pegar todas essas pegadas de Irmã Dulce, aí você vê, não só um Cavaleiro Templário, a garganta tá seca, tô aí, pegar um pouco de água, nem só esse Cavaleiro da Ordem de Cristo,
mas tem aquelas ossários e tem os túmulos que não tem identificação. Se precisa trazer identificação, precisa trazer um pouco mais. Agora, é interessante que nós estamos muito felizes e contentes com as informações turísticas que estão sendo dadas aos monumentos. São Cristóvão está recebendo agora, quem está andando na cidade, uma sinalização. A sinalização profissional, né? Aí, isso aqui vai muito bom, importante. Porque hoje o turismo ele é autoinformativo. Você vai hoje para a Europa ou para algumas cidades aí, aqui no Brasil mesmo, e a função do guia está sendo secundário. Cada monumento desse, você tem um QR Code que o turista bota o celular dele e ele tem todo o conhecimento ali. E apesar que tinha informações aqui que eram informações esdrúxulas, né? O cara passava a informação sem nem saber, uma informação e já passava e tal, mas quer dizer, com toda essa informação que está tendo esses folders aí, um negócio bem feito ali, que tá esses postes aí instalados, quer dizer, fica melhor da pessoa ter... Fica melhor porque o turista, e principalmente o turista especializado, o turista que tem um conhecimento histórico aí, ele vai ouvir dos guias e tem coisas que às vezes corre muito fora de um assunto e aí ele vai ver um assunto, ele vai confrontar, e porque tá assim, daquela forma. Mas aí é importante esse trabalho que você vem fazendo, é bom que o prefeito aí, Marcos Santana, dê esse apoio realmente a todo esse trabalho de catalogar a importância, os grandes vultos culturais de São Cristóvão, os grandes monumentos que você está realmente descobrindo, casa por casa, eu sei disso há muito tempo, mas eu queria dizer que um diálogo de calçada é pouco para a gente conversar, né? Mas eu gostaria, Dailton, que nesse momento que foi importante ter você aqui, você deixar suas considerações finais para a gente encerrar de forma bacana aí esse diálogo de calçada, que para mim é muito importante, esclarecedor, e tenho certeza que para quem assistiu e quem vai assistir é muito importante. Foi muito importante hoje, porque a gente esclareceu vários pontos sobre a nossa querida São Cristóvão. Fábio, o que eu quero talvez ressaltar aí nas considerações finais é que não estamos reinventando a roda, não estamos descobrindo nada. Algumas coisas que eu estou tendo uma pegada de pesquisar, mas muitas pessoas já pesquisaram. Eu estou bebendo na fonte do Samuel Albuquerque, do professor Ibaré, do Lima Júnior, do Felisberto Freire, Tetes Nunes, aí, de alguns trabalhos do próprio Tiago Fragata. Tiago Fragata tem uma contribuição em São Cristóvão, que hoje não está aqui, mas muito importante para o resgate da memória. Então a gente está tentando. Eu sou um historiador que eu gosto muito de nota de rodapé. Porque aquela nota de rodapé é um assunto que a pessoa não deu muita ênfase. Talvez ali eu abro uma nova possibilidade de trazer uma nova abordagem, de ter um viés diferente daquele mesmo assunto e trazer um contexto totalmente diferente. E meu trabalho é esse. Então, o nosso interesse é que essas coisas que estão dentro de São Cristóvão, que ela passa a virar um produto turístico, um produto de visita. Você vê, é um absurdo hoje na nossa cidade, no sentido que a visita do imperador aqui não virou uma atração turística. Hoje já tem rota do imperador no São Francisco, no Cristo São Francisco, Estância já está com a rota do imperador, da cachaça, do barão, já tem a rota do imperador ali de Estância. Então, o imperador esteve aqui e na visita de Dom Pedro em Sergipe, é muito peculiar, diferente das demais cidades, foi a única cidade que ele veio a cavalo. Isso é outro assunto para outra calçada. Aí, diálogo de calçada. Viu, então... Agora até você falou isso, eu me lembro que minha infância eu convivi num quarto, assim, que diz que a princesa dormiu, que foi pintado e tal, e hoje você vai lá e vê lá na casa do fã, que tem um quarto, é o único quarto que tem um teto pintado, né? E dizem que decoraram esse quarto para alguém da realeza dormir, diziam que era princesa. Só para quem conhece um pouco essa história, aí foi o único lugar que Dom Pedro veio solteiro, foi aqui. Então não tinha. Então ele não veio, e é porque ela não montava, ele veio a cavalo, e ele veio a cavalo. A esposa, né? A imperatriz, ela não veio porque ela não montava e ele veio a cavalo. Então ele veio solteiro. Existem outras histórias que contaram por aí. A questão lá na Escurial, que ele precisava vir solteiro.
Isso aí é assunto para outra. Outro diálogo calçado. Diário da calçada. Daí... Então, eu quero agradecer. Se aí nós estamos abertos a trazer. Eu acho que é interessante poder convidar o professor Tom. Professor Tom. Ele mora aqui em São Cristóvão, né? Um professor tem um conhecimento fantástico. Esse professor Tom é o que descobriu seu artigo, a ligação da construção com o reino filipino, né? O IFAM Nacional, encomendou a pesquisa para dar sustentação teórica, sustentação ao patrimônio da humanidade, foi com ele. Ele foi o responsável muito da pesquisa. Vamos fazer e ele tem um sim. Conhecimento muito bom das pessoas que precisam sentar aqui, porque tanto que é uma pegada também acadêmica, professor da universidade, certo. Conhece muito, e hoje tem um acervo muito bom, e a gente, quem sabe, convidar para vir fazer parte da nossa confraria, né? Com certeza. Adailton, só agradecer. Certo. Muito obrigado aí, então tivemos o prazer de estar juntos aqui. Eu, você, aqui Diálogo Calçado, o Victor Campos aí na técnica, RR Connect aí, grandes parceiros, KL Financeira, também EA Seguros. Então, Adailton Andrade, muito obrigado mais uma vez e até o próximo Diálogos de Calçada que você assiste nas nossas redes sociais, YouTube Coisas de São Cristóvão, no blog Coisas de São Cristóvão e na página do Facebook Coisas de São Cristóvão.